do hemisfério do nosso cérebro, né? Esse relato dela. Ficou claro isso, gente? Que a gente precisa ter os dois? Precisa trabalhar os dois? Momentos a gente tem que ser criativos, usar a criatividade e tudo mais. E momentos a gente tem que usar o lado esquerdo ou para quem invertir ao contrário. Tá? Ficou claro isso? Da importância? Tá bom? Sim. É muito, muito, muito importante isso. E a gente precisa estimular o lado direito do cérebro. Como é que a gente estimula o lado direito do cérebro? Principalmente a gente estimula com meditação, fazendo meditações, tem a meditação guiada, né, que é o mindfulness, né? Procura lá na internet meditação guiada, dá para fazer 5, 10 minutinhos por dia, tá? É muito, muito importante isso, tá? Que a gente faça esse Marco, processo aí de autoconhecimento, meditação. Fala, Paty. ela fala, né, para a gente escolher o lado direito ou o lado esquerdo, né, Uhum. no vídeo. Mas aí quando ela fala assim que quanto mais a gente escolhe mergulhar no hemisfério direito, mais fundo a gente pode ir é por conta da questão das emoções, porque o lado direito ele é mais ligado às nossas emoções. Então, quanto Ele, mais a gente escolhe mergulhar dentro dele, mais a gente consegue se conhecer, seria isso? mas o autoconhecimento é possível, exatamente. Tá? Porque, como ela teve uma Obrigada. hemorragia do lado esquerdo do cérebro, o lado esquerdo dela, simplesmente apagou. Então, todas aquelas emoções, toda aquela fala de paz, ele veio à tona, ele emergiu, entendeu? E, de certa forma, não entendia nada, né? Ela não conseguia se comunicar com o mundo. Lembra que ela falava assim, que ela não tinha um limite entre o corpo dela e o mundo, era uma coisa só, né? Ela deixa isso claro, tá? Então olha o que que eu quero o que que a gente quer trazer, o que eu quero trazer com esse vídeo, né? Dessa neurocientista. O quanto é importante a gente ter um bom funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Isso é muito importante, gente, tá? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E quanto mais a gente se autoconhece e descobre como é que funciona as nossas emoções, não que a gente deixe de ter emoções de forma nenhuma, a gente continua tendo, a gente é ser humano. Olha o cachorrinho da Paty. A gente continua tendo, eu vi uns stories seu com ele. E a gente continua tendo esse processo, né? E qual que é o grande ponto, a grande busca hoje, né, de uma parte aí das pessoas, pena que são pouca gente, a gente mergulhar mesmo nesse processo de autoconhecimento, saber como é que a gente funciona. Porque quando a gente sabe quando a gente funciona, a gente é mais fácil a gente lidar com o nosso dia a dia, fica muito mais leve as coisas. Tá bom? Então é assim que é. Ok? Nossa, Marco, Ai, quanta teoria, quando é que a gente... ok. Ai, né? Uhum. É, É, ô, muito bom. Marco, mas é muito real Oi. isso, porque quanto mais a gente começa a participar dos treinamentos de inteligência emocional, começa a estudar com vocês, quando a gente volta para o nosso ambiente de trabalho, meu, é péssimo. Porque aí você fala assim, meu É, Deus, por que que todo mundo não vai lá estudar, entender o que está é, acontecendo? é, E aí a gente se sente um peixinho fora d'água, né? Mas aí eu é. lembro daquela fala que a Di fez, que você também iniciou falando hoje, que é ele não sabe que a gente sabe. Lembra que essa fala que ela fez? Acho que Isso. você também fez essa fala hoje. Então é muito complicado, né, para a gente Eles não conseguir sabem que eles entender. não sabem. Eles não têm Isso, consciência disso ainda. Então eles são é, incompetentes e inconscientes. Tá? Eles não sabem que sim, não sabem, né? Então a gente precisa, qual é o nosso papel? Contaminar essas pessoas com o como é que a gente contamina? Mudando a forma que a gente faz, mudando a forma que a gente se porta, mudando a forma que a gente, se a gente era uma pessoa explosiva, a gente se torna menos explosiva. Outro dia eu tomei uma fechada, tava de tomar uma fechada no trânsito, a pessoa começou a gritar comigo, eu falei, amigo, vá com Deus, cara, tá tudo certo. Eu pensei, eu nem respondi. Se fosse há uns tempos atrás, há muito tempo atrás, cara, eu teria xingado, brigado, esperneado, feito o diabo. Mas pra que isso?
que a gente ganha com isso? Nada, né? Nada. E corre o risco ainda de tomar um tiro na cabeça ainda e acabar com a nossa vida, porque a gente não sabe o que que a outra pessoa tem ali guardado. Então, cara, isso é autoconhecimento, tá? Isso é a processo de aprendizado, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito legal. Muito top. Muito top. E quanto mais a gente se embrenha nisso, mais vai ficando legal, gente. Mais possibilitador. Vamos lá. Ai, vocês colocaram na ferramenta. Meu Deus, que libera. Fala um pouquinho de níveis neurológicos. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Vamos lá. Dois teóricos da PNL, que foi o Gregory Bateson, que eu não lembrava o nome, depois eu lembrei, tá? Gregory Bateson, ele criou, lá nos seus estudos, tá? Um estudioso, ele criou a pirâmide dos níveis lógicos, que é a história lá dos golfinhos, tá? Onde ele dava os peixinhos, né? Dava o incentivo pro golfinho fazer o que ele fazia, né? Isso daí é geração de comportamento, né? Quando o golfinho tinha um comportamento legal, ele dava uma recompensa pro golfinho, que são os peixinhos, tá? E aí veio o Robert Dilts, da terceira geração, eu expliquei isso para você, que ele criou a pirâmide dos níveis neurológicos e que faz todo sentido para a nossa vida, tá? E a pirâmide dos níveis neurológicos, ele funciona da seguinte maneira. Ambiente, isso está na apostila, tá? Ambiente. Quais são os ambientes que a gente vive? Onde e quando? São os nossos ambientes. Onde você está? Quando você está? Tá? E aí vai subindo a pirâmide. Segundo nível são os nossos comportamentos. O que, tá? Tá ligado à ação. O que você faz? Por que você faz isso? São os nossos comportamentos. Terceiro nível é a nossa capacidade. Como você faz aquilo? De que forma você faz aquilo? É a direção, as nossas capacidades, tá? Quarto. Oh, meu filho, é aqui. São as nossas crenças e valores. Por que que a gente faz? O porquê que a gente faz isso? É a motivação. Eu creio, eu acredito, tá? O porquê que a gente faz. O quinto é a nossa identidade. Quem é você? Quem eu sou? A nossa missão de vida. Por que que eu faço o que eu faço? Quem é você? Qual a nossa missão aqui nesse mundo? Qual é o nosso processo? E lá no topinho da pirâmide, tá? É a nossa visão, é o nosso legado. Para quem mais? Tá? Visão, legado, espiritualidade, tá? Para quem mais a gente faz isso? Qual é o nosso legado? O que que a gente deixa aqui? Tá? Então, o Robert Dills, ele cria essa pirâmide, tá? E toda a base, toda a mudança não começa aqui em cima. Começa aqui em baixo. Começa no ambiente que a gente está, se relaciona, tá? A mudança começa por aqui e mudando o ambiente e começa no comportamento que a gente vai ter. E aí você vai subindo na escala. Mas primeiro você precisa mudar o ambiente, depois você mudando o ambiente, você muda os seus comportamentos, você muda as suas capacidades, como você faz isso, e aí, consequentemente, as suas crenças mudam. Não adianta você querer fazer uma reformulação das suas crenças se não mudou aqui para baixo. Não vai resolver, é só para inglês ver, é só para bonitinho estar. Não. Muda primeiro aqui,
para que você mude as suas crenças. E aí você tem a sua identidade e o seu legado, entendeu? Mas primeiro você tem que mexer aqui na base. Se não mexe na base, dá ruim, dá ruim. Não queira começar por cima, tá? Pessoal que trabalha com empresas, aí, lideranças, né? Principalmente isso, viu? Pati, Claudinha, Jô, trabalha com liderança. Ou seja ele para um liderado, seja ele para uma criança. Presta atenção nisso. Pati aí é da... Ah, esqueci sua profissão, Pati. Você trabalha com Assistente assistente social. social. Isso. Você trabalha com assistente social, tá? Assistente social. Presta atenção nisso, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente vai dar um feedback para alguma pessoa, um feedback negativo, você precisa corrigir essa pessoa, precisa dar uma correção, dar uma bronca, falar alguma coisa. Onde que você dá o feedback? Qual dessa escala aqui vocês acreditam que a gente fala para a pessoa? Em que lugar? No ambiente, no comportamento, na capacidade, nas crenças, na identidade? Onde é que a gente fala quando a gente precisa corrigir uma criança, por exemplo? Para Onde? mim é No no comportamento? comportamento. Isso. Ou no comportamento ou no ambiente. Nunca, nunca, e de jeito nenhum, a gente dá bronca numa criança na identidade dela. Você é desatento, você é tal coisa. Nunca na identidade. Sempre no comportamento ou no ambiente, tá? Sempre no mais baixo. Por quê? Você precisa mudar para cá, tá? Muitos pais, né? Isso aí deveria ter escolinha de pais, tá? Bom, enfim. Eles dão bronca aqui na identidade. E aí você começa a criar problemas, começa a criar crenças, porque você muda aqui. Você é tal coisa. Ah, se a minha mãe falou que eu sou tal coisa, por que eu fiz isso? Então você criou uma crença limitadora nessa criança. E aí ela inconscientemente, ela nem sabe por que tem aquele comportamento. Entendeu? Então, é bem complicado, bem complexo isso. E agora vocês sabem disso e daqui para frente vocês não vão fazer diferente, tá? Nunca é na identidade, gente, nunca. Correções é feito no comportamento e no ambiente, na identidade de forma nenhuma. Ao contrário, você quer elogiar alguém, onde é que você faz o elogio? Identidade. Na Na identidade dela. Identidade. Exatamente, na identidade, tá? Você faz na identidade. Você quer elogiar alguém, é na identidade, é na crença. Lá no LT1, no Águia, quando a gente faz o feedback negativo, onde é que a gente dá o feedback negativo? No Lembra comportamento. que eu falo lá? É, Lembra no que eu falo? comportamento. Lembra que eu falo, gente? É no comportamento. Sim. Lembra que Sim. eu reforço, eu falo isso acho que algumas vezes lá. Bato nisso pra caramba. É no comportamento, é no comportamento, é no comportamento. Você é desatenta. Você não, você é no comportamento da pessoa, nunca na identidade. E quando a gente faz lá no final, lá do domingo, quando a gente faz o feedback positivo, onde é que a gente dá o feedback positivo? Na identidade, no Identidade. eu Na sou. identidade. No eu sou. Lembra que a gente fica O eu brincando? sou. Eu Eu sou. sou! É na Sim. identidade. Uhum. Entenderam que tem tudo de PNL ali? Sim. Que é feito na Mas PNL? se, se a gente fosse, se os nossos pais, né, na época deles, eles tivessem tido essa oportunidade que a gente tem hoje, eu falo isso muito, até para as crianças lá no trabalho. A gente trabalha com eles um livro, né, que é o Eu Lidero, e eu falo para eles, vocês têm que ser gratos, porque o que vocês estão aprendendo Sim. aqui é para que no futuro vocês não sejam
tão frustrados quanto a tia Paty, quanto seu pai, quanto sua mãe, porque a gente sabe que se a gente está aqui agora, né, na aula contigo, procurando os treinamentos, fazendo a busca do autoconhecimento, é porque a gente sabe que tudo isso que você está explicando, a gente já sofreu, né? Então a gente busca aprender para que a gente não continue ferindo as pessoas, né? O grande objetivo é esse, que a gente busque o autoconhecimento para que, primeiro, a gente não faça mal para a gente, e segundo, para que a gente não faça mal para o outro, que a gente possa levar para frente algo que a gente não teve lá atrás. Gente, agora eu vou falar um pouquinho do sistêmico, tá? A gente precisa honrar os nossos antepassados, tá? Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer, eles não tinham esse conhecimento. Eles não tinham. E tenho certeza que daqui para frente vocês vão passar um conhecimento muito mais sólido para as nossas novas gerações. E não é criar crianças cristais. O grande problema do mundo hoje, o grande problema dos pais hoje, que a gente tem visto muitos pais com crianças pequenas, é colocar essas crianças numa redoma de vidro e criar crianças cristais, sem resiliência, sem adversidade, sem tomar pancada da vida. Por quê? Porque os pais ali são super protetores, ou seja, eles estão compensando aquilo que eles não tiveram, e está errado também. A gente precisa criar filhos para a vida, jogar eles no mundo, tá? E não super proteger, tá? Eles precisam criar casca. Sim, tá? Só que a gente tem visto hoje em dia, eu faço alguns processos aí de contratação, desenvolvimento de líderes, empresas principalmente, as pessoas com baixíssima resiliência zero, tá? Toma uma bronca do chefe um pouco mais exaltada pelo momento, vai para o banheiro chorar. Gente, calma, peraí. Calma, vamos entender o que está acontecendo. Né? Não é assim também. Calma. Tá? Bom se fosse, se todo mundo, né, João? A gente fala isso, né? Bom se fosse, se todos os líderes pudessem passar por um treinamento aí de inteligência emocional, seria lindo o negócio. Tivesse esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, eu tenho certeza que vocês vão ser melhores pais, melhores mães, vocês vão ser melhores líderes, melhores tios e tias. Eu tenho absoluta certeza disso. Como eu sou. Com meu filho, com a minha filha. Como eu sou com os meus filhos. Só que a gente teve isso lá atrás? Não, eles não tinham esse conhecimento. E tá tudo bem, a gente precisa entender isso. Tá? E não é falar assim, eu não vou traumatizar meu filho. Não, gente, isso daí não tem jeito. Gente. As crianças já nascem com traumas infantis. Não tem, isso não vai escapar, não tem jeito. A gente tenta minimizar a situação. Tá bom. Próprio nascimento já é traumático. Né? Então, todo mundo nasce. Tá? Não tem, você não vai escapar disso. Então, botar a criança hoje numa redoma de vidro, não, eu quero que ele só vai trabalhar aos 25 anos, que ele tem o dinheiro. Eu escuto isso muito, tá? Só vai ter o dinheiro dele aos 25 anos. Gente, tá errado. Tá totalmente errado. Tá? E eu passei por isso. Por que eu falo que tá errado? Porque eu passei por isso. Tá? Eu fui uma criança, só para vocês entenderem, eu já contei essa história para vocês, que eu fui uma criança com uma série de problemas. E meus pais, eles me super protegeram. Tá? E foi o melhor que eles sabiam fazer. Gente, eu apanho até hoje um monte de coisa. Eu não criei casca em um monte de lugar da minha vida que eu deveria ter criado lá nos meus 20 e poucos anos. Eu não criei essas cascas. Eu estou criando essas cascas agora. Entendeu? Então, é desafiador mesmo. Tá? Então, pais, tios, por favor, coloque esses filhos nos mundos aí. Pelo amor de Deus. Tá? Coloque essa molecada aí pro mundo, faz eles aprenderem. É muito importante. Mas prestem atenção nisso, tá?
correção sempre no comportamento e elogio na identidade. Aí você manda brasa, tá? E nunca corrija uma criança, nunca corrija um liderado na frente de todo mundo. Corrija individualmente, chame de canto e fale com essa pessoa. E aí, para dar o elogio, preferencialmente na frente de todo mundo. Aí você põe todo mundo lá e elogia essa pessoa, tá? Aí sem problema nenhum, tá bom? Porque você tá ainda engrandecendo a crença dele, de capacidade, está criando crenças ali de poderosíssimas, que são crenças ali de capacidade, tá? Gente, isso aqui é para a vida, tá? Se a gente entende isso, isso aqui é para a vida, a gente muda comportamento a partir disso, tá? Vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai terminar aqui, tá? Vamos lá, preste atenção nisso, olha que interessante. Vamos lá. Ó. Você é um alcoólatra. Tá em que área? Qual área? Identidade. Qual área? Identidade. Você é. Você é um alcoólatra. Quem toma primeiro gole não para mais de beber. Tá onde isso? Isso é uma Comportamento? crença. É uma crença. Isso é uma crença. Quem toma o primeiro gole não para mais de beber. Você não consegue parar de beber. Onde está? Isso é um comportamento, né? Comportamento? Tem Não. certeza? Capacidade, Paty. Ah, tem a capacidade, que é verdade. Capacidade, olha lá. Capacidade, tá? Você não consegue parar, ou seja, você não tem mais capacidade de estar parando de beber. Entendeu? Você gosta de beber com seus amigos. Aí é o comportamento. Comportamento. E aí quando você bebe, eu brigo com você. O que é aqui? Ambiente. Tá? Então, assim, quer corrigir, quer dar uma bronca numa pessoa que bebe, fala assim, cara, é o seguinte, olha, presta atenção nisso. Quando você bebe, eu brigo sempre com você. Isso é legal? Ou seja, mudar o ambiente dele, né? E aí você muda tudo que está para cima, tá? Próximo exemplo. Vamos lá. Não, isso aqui é ridículo, tá? Isso aqui existia. Você é aidético, tá onde? Na identidade, você é, tá? É impossível curar a AIDS. É uma Crença. crença, tá? Você não consegue eliminar o vírus da AIDS. É uma Capacidade. capacidade, exatamente. Você é portador do vírus da AIDS. É o quê? É um comportamento, certo? Comportamento. Comportamento. Tem um vírus da AIDS no seu sangue. O que é? Ambiente. Ambiente. Então, você precisa falar para um portador do vírus da AIDS que ele é idético. Você nem fala mais isso hoje, né? Pelo amor de Deus. Né? Você fala de uma outra forma. Né? Você fala de uma outra forma. Mais um exemplo. Vamos lá. Você é um fracassado nessa matéria. Você é um Identidade? fracasso. Identidade. Você é. Acabou com a identidade da pessoa. Nossa, essa matéria é difícil. Capacidade. Crença. Capacidade? É uma crença, uma Crença? A crença. uma crença. Isso. Você não consegue entender essa matéria. Agora sim, uma Capacidade. Agora é Capacidade. capacidade. Isso, capacidade. Você não resolveu certo esse exercício. Comportamento. Comportamento? Comportamento? Comportamento, exatamente.
No seu exercício tem uma frase incorreta. Ambiente. Ambiente. Então, em vez de você falar para uma criança que ela é um fracasso, né, nessa matéria, ou que aquela, realmente, essa matéria é difícil, você criou uma crença, nossa, matemática realmente é difícil, química realmente é difícil. Não seria mais legal você falar para essa criança, na hora que ela está fazendo a lição, você falar assim para ela, ó, você não resolveu certo esse exercício, presta atenção aqui. Ou você falar para ela assim, no seu exercício tem um erro, presta atenção. Não é mais legal? Em Sim. vez de ficar criando crenças e capacidades aí. Nossa, a Di tá falando lá embaixo, eu tô escutando aqui em cima. A Di tá em ambiente diferente. Ela tá na sala dela, eu tô indo no lugar. Vamos lá, mais um. Você é um fracasso para correr. Mesma coisa, ó. Tá? Você não corre bem, terá problemas nas articulações. É uma crença. Você não consegue correr 5 quilômetros. Capacidade. Você parou antes de terminar. Comportamento. Comportamento. Não é possível correr fora da pista de atletismo e ambiente. Ambiente. Tem mais um? Vamos lá. Acho que é o último. Vamos lá, mais um. Você é incompetente. Nossa, como a gente escuta isso, né? Ou escutou em algum momento da vida. Identidade. Você é incompetente. É uma sua identidade. Você é, né? É difícil solucionar esse problema. Uma Uma crença. 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 Você não consegue dar uma ideia para a solução. Capacidade. Capacidade. Você não resolveu o problema. Comportamento. Comportamento. E, por último, esse momento é impróprio para dar uma solução para o seu problema. Ambiente. Tá? Ambiente. Você vê que a pessoa está errando, está tendo recorrência, fala, ó, não é o momento agora de você resolver. Daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Tira a dupla do ambiente e aí você faz o que precisa ser feito, tá? Ambiente. Vamos ver? Vamos lá. Mais umas coisinhas. Querem parar ou mais um pouquinho? Para mim, tudo bem. Mais um pouquinho? Então vamos lá. Ok. Agora eu vou dar uns conceitos que vai ser muito útil para as próximas, tá? Conceito de associado e dissociado. Associado é quando você está dentro da situação. Vou dar um exemplo. E dissociado como você está fora da situação. Você está vendo do lado de fora. Do lado de fora. Quando você está associado, você está olhando com seus olhos. Vou dar um exemplo. Imagine que você está andando na praia, naquela areia molhadinha da praia, ali perto da água. Você associado, você está vendo você andando, você está sentindo o molhadinho nos seus pés, você está sentindo a água bater nos seus pés, você está vendo com os seus olhos. Você está associado. Quando você está dissociado, é como você se visse andando na areia da praia. Você está se vendo de fora. Entendeu? Você está se vendo de fora. Marco, por que isso é importante? Na PNL, tem algumas técnicas de PNL que você precisa estar desassociado. Você precisa olhar você de fora. Por quê? Se você está associado, se você está ali, passando por aquela situação, você cria aquele problema você está revivendo aquilo de novo. Então,
o que que é importante nessa hora? Você criar criar um jeito de você tirar essa pessoa, desassociar ela. Você desassocia, desacopla ela. Tá? Várias vezes dentro lá dos treinamentos eu tive que fazer isso. Que a pessoa entrou num estado ali de associação tão forte que eu tive que que eu tive que aplicar nela uma técnica que eu tive que tirar ela do estado. Aí quando a gente tira ela do estado, a gente desassocia ela da situação, faz ela olhar de uma outra forma, como ela estivesse vendo aquilo, mas como ela estivesse se vendo, ela se acalma. E aí ela consegue resolver o problema. Entendeu? Aí depois a gente associa de novo. Então, isso na PNL é muito comum, tá? Então, a gente vai ver algumas técnicas para frente, a gente vai fazer alguns exercícios que vai ter uma hora que eu vou falar assim para vocês. Esteja agora dissociado, se veja dissociado, se veja fora, tá? Seu avatarzinho tá lá, você tá fora, você tá se vendo. Ficou claro isso? Tá? Isso aqui é muito importante entender. Tá? Isso aqui é muito importante entender. Muito importante entender. Tá? Então, se veja dissociado. Então, se veja do lado de fora. Tá acontecendo ali, você está observando. É o seu observador. Você é observador daquilo. Tá? Aí a gente fala, agora volta e associa. Vai lá e acopla de novo você. E aí você veja ou se sinta esse comportamento modificado. Como é que fica? E aí já está resolvido, né? E aí já resolve o problema. Tá? Gente, vocês imaginam criar se acabar com medo de uma pessoa em 5 minutos? É possível, tá? Qualquer medo. Medo de barata, de lagartixa, de altura, do que vocês quiserem. Tá? 5 minutos. 5 minutos você resolve o problema. O problema, muitas vezes, de uma vida. Tá? Em 5 minutos. Anos de terapia, você resolve com a PNL, você faz em 5 minutos. Com a PNL junto com a hipnose, faz em 5 minutos. É incrível a força disso aqui. O outro conceito, né? Isso aqui a gente já viu falar pra caramba, eu vou passar rapidinho, né? Estado atual e estado desejado. Onde você está agora, tá? Aí você adquire recursos novos, você se desassocia muitas vezes, pega ali recursos novos e aí você associa de novo para que você chegue ali no estado desejado. O que são esses recursos? Novos comportamentos, novos sentimentos, novas emoções, novos pensamentos, nova forma de estar fazendo, tá? E aí você cria todo esse processo novo para chegar no seu estado desejado. Ou seja, você muda o contexto, você muda a visão, você cria coisas novas ali, tá? Então, estado atual e estado desejado, tá? Ponto A, ponto B. Lembra que a gente fala? Ponto A, ponto B? É isso aqui que a gente está falando, tá bom? Estado atual e estado desejado. Ponte para o futuro. É um outro conceito aí da PNL. Em alguns momentos, dentro das técnicas que a gente faz da programação neurolinguística, eu vou pedir assim para vocês. Gente, agora vamos fazer uma ponte ao futuro. O que é ponte ao futuro? Daqui a 2 meses, passando por essa situação que você trouxe, adquirindo esses novos comportamentos, esses novos recursos, como é que você está? Ou seja, eu te ponho lá na frente, daqui a 2 meses. Aí você vai ver, ouvir e sentir daqui a 2 meses. Como é que você vai estar? Naquela mesma situação. Tá? Isso chama ponte ao futuro. Olhar para frente, olhar para o futuro. Tá? Na próxima vez que isso acontecer, que esse gatilho aparecer, que você se vê com uma barata na sua frente, como é que você vai se sentir? Quem tem medo de barata aí? Tem alguém que tem medo de barata? Não? Não. Não? Tenho Não? não. Não? Eu Tem não? Tem não? Tem, Paty? Tem medo de barata aí, Paty? não. Não? Eu não. Então tá bom. Eu Eu tenho medo de tenho. rato, sapo, perereca, mas É mesmo? barata Deixa eu te contar uma historinha. A Dia, ela morria
de medo de lagartixa. Mas morria de medo de lagartixa. Não podia ver uma lagartixa na parede, ela saía da sala, ela saía do ambiente onde ela tá. Olha que doideira isso. Lagartixa faz alguma coisa? Não, não faz nada. Muito bem. Passou pelo Aí processo. sim, ela cai em cima da gente e ela é Ah, só gelada. é Eu tenho pavor gelada, de mas lagartixa. não faz nada. Ela não vai te comer, ela não joga areia. Ela não... Ah, é? Você tem medo de beijo de lagartixa, Paty? Então, em determinado momento, a gente vai fazer a cura rápida de fobia. Você botar uma lagartixa na sua mão. Certo? A lagartixa na sua mão, vamos ver se passa. E aí a gente morria de medo. De verdade. E ela fez o que a gente chama de cura rápida de fobia. Passou pelo processo. A gente foi assim, tirou com a mão, em cinco minutos. De verdade. Ela pega hoje numa lagartixa? Claro que não. Ela não pega, ela não acaricia a lagartixa. Acho que ninguém faz isso, né? Mas hoje ela fica tranquila num ambiente que tem uma lagartixa. Tranquilamente. Não sai correndo mais. Entendeu? Olha que doideira. É isso. Tá? É possível. Tá? É possível. Tá? Se eliminar fobias. Tá? Então, ponte ao futuro é isso. É a gente olhar para o futuro. Tá bom? Vou quebrar esse pescoço. Mais um conceito aí. Vamos lá. Alguns pressupostos da PNL. Primeiro, já falei, mapa não é território. Gente, pressupostos é aquilo que a PNL acredita e que ela não se contesta, tá? Então, mapa não é território. Segundo, cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que podiam ter no momento. É isso que a gente falou até agora, né? Que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, tá? Por quê? Porque eles eram incompetentes, muitas vezes inconscientes sobre determinadas coisas, tá? Cada um faz o melhor que pode de acordo com a ferramenta que tem, tá? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso aqui é polêmico, tá? Então já vou falar isso para vocês. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando eu falo todo, é todo, tá? Todo é todo. Marco, uma pessoa que comete estupro, ele tem uma intenção positiva? Tem. Se a gente buscar a intenção positiva dele, aparece, obter prazer. Mínimo, né? Muitas vezes. Tá? Marco, um pai que bate numa criança, tem uma intenção positiva ali por trás? Tem. Tá? Então, a gente busca a intenção positiva. Como é que você faz isso, Marco? A gente faz através de perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas. Tá? Perguntando. E vocês vão aprender a fazer essas perguntas, tá? Perguntando para a gente chegar na intenção positiva. Tem? Sim. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Se vocês estão aqui hoje comigo agora, quase 10 horas da noite, porque tem uma intenção positiva por trás. Com certeza tem. Pode ter absoluta certeza disso. Tá? Todo comportamento tem uma intenção positiva. 4. Não existe erros. Apenas resultados. Já falei disso. 5. As pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos que necessitam para agir efetivamente. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. A gente tem tudo. Todos os recursos. Basta só a gente acessar esses recursos. Tá? 6. Mente e corpo formam um ser único, um sistema único. É sempre toda a mesma coisa. Se você não está obtendo o resultado desejado, dê flexibilidade à sua ação. Lembra o TOTS? TOTS, testa, opera, testa e sai. Se você não está tendo o resultado que você quer ter, muda a vela, troca a rota, seja flexível, não seja ferro e fogo. Não, eu tenho que seguir esse caminho até o final. Não. Vai para um ladinho um pouquinho, vai para o outro lado um pouquinho, vai ajeitando as coisas que com certeza você vai chegar do outro lado. E não precisa se culpar para isso, tá? Isso é normal, flexibiliza, tá?
O estresse gera energia positiva que pode ser aproveitado. Isso é um pressuposto, tá? Quando ele fala estresse, não é o estresse do estresse que a gente conhece. É o estresse do esgotar as possibilidades, tá? Então, do fazer, do ir para ação, do acontecer, gera energia positiva, tá? Se você continuar a fazer coisas exatamente como sempre fez, continuará a obter exatamente os mesmos resultados. A gente cansa de falar disso, né? Tá? O elemento controlador de um sistema é o elemento mais flexível. A física quântica já fala disso, né? Todo comportamento foi útil em um contexto quando ele foi criado. Todo comportamento, ele foi útil em algum momento. Lá atrás, talvez ele tenha sido útil. Só que hoje ele não é mais. Então, a gente precisa mudar esse comportamento, ressignificar esse comportamento. Tá? 12. O responsável pela comunicação é do comunicador. Nós vamos ver na próxima aula como é que se forma a comunicação, como é que se dá a comunicação. Aprendam isso. O responsável pela comunicação é o comunicador. Deixa isso muito bem claro, gente. Se você quer que uma criança faça tal coisa, se você quer que seu colaborador faça tal coisa, se você quer que alguém faça tal coisa, você é o responsável por emitir a comunicação, não é a outra pessoa entender. Você é responsável. Então, seja claro e objetivo naquilo que você está falando para ela, tá? E a comunicação é avaliada pelo resultado que ela produz. Ou seja, se o responsável pela comunicação é o comunicador, o resultado da avaliação é de responsabilidade por aquilo que vocês fazem. Então, próxima aula a gente vai falar muito de comunicação, nós vamos falar de rapport. Vamos começar a falar de rapport na próxima aula e de comunicação, tá? Entendam a partir de agora. Vocês são responsáveis pela comunicação. Então, comunique-se. E a comunicação não é só verbal, ela também é não verbal. Não verbal. É mais importante. Mais importante que a Mari, comunicação verbal é o não verbal. Oi. eu não entendi o elemento controlador de um sistema é o elemento mais flexível. Quando você controla, quem é o elemento controlador? Você. Tá. Então, você precisa ser flexível para que você chegue a um resultado. Ah, Você precisa se flexibilizar. O elemento controlador é você. Você controla o sistema. O que a física quântica fala? Que o objeto observado, que o objeto observado, ele muda aos olhos do observador, né? Certo? uhum. Sim, Então, assim, se o elemento principal é você, seja então flexível frente a você, para que você consiga mudar seu objetivo. entendi. Fechou, gente? Fechou. Sim, Tá bom. Quanta informação, né? bastante. Muito Mas é legal. isso aí. Tá bom? Nosso próximo encontro daqui a 15 dias, é isso? Isso. Quando vai dar? Vamos já 20 anotar de também. outubro. De 19? 19 de outubro. 19. Fechou. Então, até o dia 19 de outubro, peguem a sua apostilinha, revejam, gente, revejam. Bate o olho, dá uma lida, é importante, reveja lá tudo direitinho, tá? Está muito mais explicado do que eu estou falando aqui, tá? Tem muito mais explicação lá, tem mais exemplos, inclusive, tá? Então, revejam, tá? Revejam todas as informações. Beleza, meus lindos, minhas lindas? Beleza. Sim. Beleza. Vamos nos Peraí, despedir? vamos dar um sorriso, né, pra gente tirar. Opa! Bora, Paty, bora, Paty.
Bora, Paty. Peraí, deixa eu um pouquinho Então mais para vai. trás. Vai. Vai. 1, 2, 3. Eu acho Foi? que foi. Deixa eu ver. Bota lá Eu no grupo, tirei um Paty. print aqui, peraí. Vê se foi. Calma aí que eu vou. Ah, deu certo. Capturei Deu? aqui. Tô Bota lá no grupo. aprendendo a mexer nesse notebook. Fechou. Gente, beijo para vocês. Beijos. Bom final de Obrigada. semana, bom descanso. Ô, Gratidão Marco, por aí, hoje. peraí, só uma Fala, coisa. Só uma coisa, fala. que a Di não tá aí. Deixa eu perguntar, quando é o aniversário da Di? 10 de dezembro. Ah, tá. É porque a gente ficou falando no Gaivota e eu falei, gente, eu vou descobrir em off lá com o Marco quando que é o aniversário da Di. 10 de dezembro. E o seu é quando? E o seu? 18 de fevereiro. Ah, Ah, beleza, aquariano. então. Gente, sou aquariano. E a Adi Aquariano. é sagitariana. Dica, dica, dica. A principal linguagem da Di é reconhecimento, valorização e reconhecimento, é palavras de afirmação, Sim. tá? Dica, tá bom? Bom, Beleza. valeu. Tá bom. Beleza? Tchau, Tá bom? meninas. Beijo. Obrigada, Beijo. gente. Bom Boa final de semana. Beijo. semana. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Beijo. Igualmente. tchau. Beijo. Tchau.